Trump confirma sobretaxas de 50% sobre o aço e o alumínio, excetuando o Reino Unido, que pode e vai impactar bastante a economia brasileira. Enquanto isso, temos também uma ligação de 1h15 entre o presidente americano e o presidente russo, que, dentre outras coisas, discutiu-se os ataques constantes da Ucrânia contra a Rússia e vice-versa, com Putin garantindo para o Trump, que não fez grande objeção, convenhamos, que vai responder aos ataques que aconteceram contra a Força Aérea Russa. Falou também sobre o Irã e uma tentativa do Putin amenizar a situação, sendo intermediário de um possível acordo entre Estados Unidos e os iranianos. Fala também, cara, sobre o Zelensky, que garante que a proposta que a Rússia apresentou, seu memorando pela paz, na verdade apresenta propostas inconcebíveis, impossíveis de serem aplicadas, e que na verdade o Putin só está adiando o processo de paz, alegando inclusive que uma nova reunião sem a presença dos dois líderes não faz nem sentido. Enquanto isso, o Putin reclama dos ataques que a Rússia fez, falando que não pode negociar com um país que pratica terror, alegando que a Ucrânia não pensa no processo de paz e, mais uma vez, garantindo que uma retaliação vai acontecer contra os ucranianos. Falar um pouquinho também, cara, sobre a reunião de Ramstein, de uma série de lideranças da OTAN, que conta com uma série de apoios importantes de membros da OTAN em relação à Ucrânia, mas sem a presença de Pete Hegseth, sem a presença dos Estados Unidos. E o Trump, que, contrariando as ações do Congresso americano, pede para adiar possíveis propostas contra a Rússia, medida que pode ser boa para a economia brasileira. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre um ataque importante, ou pelo menos uma tentativa de ataque biológico. Sim, cara, a gente tem agentes chineses do Partido Comunista Chinês que estavam entrando com agente biológico, um fungo, para contaminar as plantações americanas e a própria população dos Estados Unidos. Sim, cara, será que teríamos um The Last of Us ali nos Estados Unidos? E falar também sobre o Irã, que garante que os Estados Unidos não vão enfraquecer o programa nuclear iraniano e que os Estados Unidos não são ninguém para falar se o Irã pode ou não ter armas nucleares. Convenhamos que, somado ao relatório da Agência Nacional da Energia Atômica, prevejo ataques de retaliação contra o regime dos ayatolás. Enquanto isso, o primeiro-ministro da Moldávia garante que a Rússia já tem o seu próximo objetivo, que é a Moldávia. 10 mil militares são posicionados no país e já há tentativas de interferência nas eleições locais. Se vocês querem ter um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. A sua empresa, a sua marca está em perigo. Eu sei porque a minha também estava até pouco tempo atrás, porque eu não tinha um registro no INPI. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa, professor Ricardo Marcílio, que tem todo um ecossistema ligado à educação. É canal do YouTube, é plataforma, só que eu corri o risco de perder por falta de segurança jurídica. Mas de verdade, quando você vai tentar fazer, é um processo lento, burocrático e extremamente difícil. Por sorte, a parceira aqui do canal, a Movon, ela agiliza todo esse processo para você. Então, se você quiser, galera, por um preço altamente competitivo, sem burocracia, registrar e ter uma garantia que a empresa, a marca vai de fato ser sua, link na descrição e conta com o serviço da Movon. Você não vai se arrepender. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, de fato, a gente teve o anúncio ontem mesmo das sobretaxas confirmadas de 50% sobre o aço e sobre o alumínio, excetuando no caso do Reino Unido, porque fez um acordo, a gente teve um acordo, né, entre o Keir Starmer e o Trump, que previa uma melhoria nas relações da balança comercial entre Estados Unidos e Reino Unido, então os britânicos vão ser taxados somente em 25%, somente, né, entre aspas. O governo Trump garante que essa medida visa, segundo ele, né, a ideia vai ser uma das grandes boas notícias para os nossos trabalhadores do aço e do alumínio. Make America Great Again. Ou seja, o setor da siderurgia americana deve ser protegido pelo Estado americano. Vale lembrar que hoje, em relação ao aço, 25% é importado pelas empresas pelos Estados Unidos e em relação ao alumínio são 50%. 50% do alumínio que os Estados Unidos utilizam é alumínio importado. Dentre os exportadores de alumínio e de aço, com certeza o maior nos dois casos é o Canadá, mas em relação à produção de aço, o Brasil aparece na segunda colocação. E é claro que isso já preocupa algumas ou todas as siderúrgicas brasileiras. Ah, professor, mas tem siderúrgicas que atuam nos Estados Unidos, então não seria uma relação de exportação. Tem várias siderúrgicas aqui no Brasil que nem vendem para os Estados Unidos.
Mesmo assim, galera, são medidas impactantes, porque vão pegar, por exemplo, as siderúrgicas que atuam somente no mercado brasileiro. Poxa, se as siderúrgicas que exportam para os Estados Unidos vão ser afetadas, elas vão ter que buscar mercados alternativos. E não existe uma economia, um mundo tão superaquecido assim, a ponto do Brasil ter garantias de mercados alternativos à siderurgia americana, à demanda americana. Então vai ter que vender para o nosso mercado interno. Consequentemente, lei da oferta e da procura, vai ter uma queda dos preços, redução da margem de lucro, e isso pode gerar demissões em toda essa indústria de base, pelo menos da siderurgia, no caso do Brasil. Então, há uma preocupação da indústria de base brasileira, principalmente na siderurgia, em todas as questões. Fora que, claro, isso pode trazer também impactos para a balança comercial brasileira. Vale lembrar, galera, que os Estados Unidos, com a sua política protecionista, alega que alguns setores têm que ser mais protegidos do que outros. E talvez o setor da siderurgia, do Manufacturing Belt, ali de Pittsburgh, aquela indústria mais tradicional, pesada de base, talvez seja, segundo Trump, uma das principais necessidades de defesa dentro do cenário americano. Vale lembrar que isso pode promover um certo, não vá rompimento, mas mais animosidades geopolíticas, principalmente com o Canadá, que vai ser o país mais afetado, mas também com o México, também com o Brasil, também com a Coreia do Sul, e também, convenhamos, essas indústrias, elas compram aço e alumínio, não é porque gostam do Canadá ou porque gostam do Brasil, é porque do ponto de vista econômico faz sentido, né? A ideia do livre mercado. Se o Trump está taxando essas importações, a indústria americana vai ter que comprar talvez do mercado americano, mas por um preço maior, repassando aumento de custo para o mercado consumidor americano, ou seja, possivelmente inflação. Lembrando, galera, que o Elon Musk, depois que saiu do governo americano, vem criticando todas essas medidas de maneira muito pesada ali no X, né, ou no antigo Twitter. Enquanto isso, galera, tivemos também uma ligação super importante entre Trump e Putin, ligação de 1h15, segundo relatos da mídia russa e também da mídia americana, em que, segundo o presidente americano, 2 pontos foram os principais: a guerra Rússia-Ucrânia e a questão iraniana. Sobre a guerra Rússia-Ucrânia, ele falou que ele acabou de falar com o Putin e que eles discutiram muito os ataques aos aviões que foram realizados pela Ucrânia e também há vários outros ataques que vêm ocorrendo de ambos os lados. Foi uma conversa muito boa, mas que não leva a uma imediata paz. Parte importante. Para mim, o presidente Putin afirmou com muita veemência que terá que responder aos ataques. É o que eu já tinha compartilhado com vocês. O Dmitry Medvedev, conselheiro de segurança, falou sobre isso. O Peskov, porta-voz do Putin, falou sobre isso. Hoje o Putin, mais uma vez, reforçou isso. Pois bem, né? Nos últimos dias, a gente teve alguns ataques que aconteceram contra ferrovias, ataques que aconteceram contra a ponte da Crimeia, ataques contra bases aéreas ali da Rússia, que comprometeram, segundo a mídia ucraniana e a mídia ocidental, cerca de 1/3 dos bombardeiros ali com capacidade de disparar mísseis de longo alcance. Então a gente precisa dar uma resposta tanto geopoliticamente, ou seja, para os outros países não acharem que a Rússia está possivelmente enfraquecida, mas também uma resposta para os militares russos, para a população russa não acharem que nós somos tão vulneráveis assim. Ou seja, uma grande retaliação vai acontecer. Trouxe para vocês ontem que está sendo considerado, segundo a inteligência americana, a possibilidade de um ataque em larga escala contra a rede de infraestrutura energética da Ucrânia, principalmente, que é o que a Rússia costuma fazer mesmo nesses casos, né? Então, atacar ponto de distribuição de energia, transmissão, tal, ou até mesmo cogita-se a utilização do Oreshnik. Oreshnik, que é um míssil hoje impossível de ser defendido pelos ucranianos com a atual capacidade de defesa da Ucrânia. Não que ele vai vir com uma série de explosivos ou até mesmo com artefato nuclear, poderia, né, mas não vai vir, mas muito mais como uma amostra de ameaça, não só para a Ucrânia, mas também contra alguns países europeus, como a própria Alemanha, por exemplo, que está desenvolvendo mísseis de longo alcance em conjunto com os ucranianos. Professor, e agora, será que o Trump ele vai responder a isso? Vocês perceberam na fala dele. Olha, eu fiquei sabendo que o Putin vai fazer um ataque. Tá, Trump, e você falou que ele não pode fazer o ataque? Não falou nada sobre isso. Aparentemente ele aceitou. Beleza, né? A Rússia vai ter que fazer um ataque, entendo, vai ter que responder às ameaças aí, às agressões da Ucrânia. Percebo que não houve nenhum movimento do Trump, pelo menos na fala que ele repassou ali para a comunidade internacional, numa tentativa de defender os ucranianos. E o Zelensky hoje, ele fez a sua resposta à proposta do memorando russo. Eu coloquei para vocês, né, que na última reunião ali na Turquia, a Rússia apresentou o memorando, a Ucrânia apresentou o memorando, e as condições russas foram, eu diria que as mesmas que sempre foram colocadas.
olha, todas as regiões que foram ocupadas pela Rússia, a Ucrânia vai ter que desocupar, inclusive nas regiões que ainda não estão totalmente controladas pelo governo russo, inclusive com a Ucrânia tirando seus próprios militares. Crimeia, Zelensky, Lugansk, Kherson, todos os territórios. A Ucrânia deve adotar uma postura de neutralidade, fim da inteligência europeia e de equipamentos europeus entrando em solo ucraniano, dentre vários outros pontos que já foram discutidos à exaustão e que a Ucrânia não aceita. Pois bem, o Zelensky deixou claro que a proposta da Rússia é um ultimato dos russos, não acordo de paz e com condições inviáveis. E hoje, em um evento da OTAN, ele falou que a proposta da Ucrânia é muito diferente, que ela propõe um cessar-fogo até que a reunião entre Putin e Zelensky aconteça. Mais uma vez garantindo que para ele não faz muito mais sentido ter essa coalizão, esses eventos na Turquia ou em outros países, com uma comitiva russa e uma comitiva ucraniana discutindo os pontos. Poxa, Putin, vamos negociar diretamente aqui, cara a cara. Ele ainda garantiu, segundo ele, que ele não recebeu nenhuma resposta da Rússia sobre o memorando. E que ele espera que a Rússia responda para saber se aceita essa proposta de cessar-fogo. Já a Rússia fala o contrário. Não, a gente apresentou nosso memorando e agora a bola está com Zelensky. A Ucrânia que vai ter que falar se aceita ou não as nossas condições. Só que o Zelensky já falou que são condições irreais, que são impossíveis de serem colocadas em prática. Por isso, Putin deixou bem claro que a Ucrânia não deseja a paz. E é assim que ele vai lidar com os ucranianos, como um grupo político, como um conjunto ali de políticos que não desejam a paz com a Rússia. Segundo ele, o Zelensky não quer a paz, e como que ele pode negociar com quem constantemente aposta no terror? Ele alegou que a Ucrânia vem sofrendo constantes derrotas e se retirando em toda a frente de batalha, e por isso a Ucrânia, a única opção é fazer esses atentados contra a Rússia. Falando, por exemplo, da ponte que foi destruída, galera, no território, por exemplo, nas ferrovias, no território de Briansk, por exemplo, alegando que isso foi um atentado terror. Lembrando, pessoal, que nesse caso é o único ataque que a Ucrânia não admite, porque é um ataque que teve a morte de civis. A Ucrânia fala que esse ataque foi uma bandeira falsa, a Rússia se atacando para justificar um não acordo com a Ucrânia, por exemplo. A questão do ataque à ponte da Crimeia, que a Ucrânia admite, e também as imagens, e mais uma vez que foram novas imagens compartilhadas sobre a Operação Teia de Aranha, que foi uma operação muito bem sucedida da inteligência ucraniana. Ou seja, segundo o Putin, o Zelensky não deseja uma proposta de paz. Então, estão cada vez mais distantes. O próprio Trump colocou que foram conversações que não levaram a uma ideia de paz e aparentemente está cada vez mais longe, pelo menos nesse momento aí, de um acordo entre Ucrânia e Rússia. Hoje nós tivemos, por exemplo, uma reunião, a cúpula de Ramstein, que é uma cúpula importante que rola com membros da OTAN e que, convenhamos, a ideia não seria originalmente só uma ideia de ajuda à Ucrânia, mas vem sendo tratada dessa maneira, principalmente depois da guerra entre Rússia e Ucrânia. A gente teve uma série de promessas que foram feitas por líderes europeus de ajuda à Ucrânia. Por exemplo, o próprio Reino Unido colocou 350 milhões de libras, principalmente do destacamento de novos drones, e percebam como os drones vêm sendo muito sensíveis nessa guerra entre Rússia e Ucrânia. Tanto os drones kamikazes, por exemplo, o Shahed 136 da Rússia, que são do Irã, utilizados ali no campo de batalha, como a própria Operação Teia de Aranha, que basicamente foi colocar drones em tetos falsos de caminhões, infiltrar dentro da defesa russa, e quando esses caminhões estivessem próximos de bases russas, os drones saíam ali, naquele teto falso ali de caminhão e realizavam ataques a bombardeiros. A Ucrânia fala que os impactos que foram gerados para a Rússia estão na casa de 7 bilhões de dólares. Além dos drones do Reino Unido, a gente fala na Holanda fornecendo 400 milhões de euros, a Alemanha 5 bilhões de euros e anunciando o Friedrich Merz que dentro de semanas no máximo, os primeiros mísseis de longo alcance feitos em conjunto entre Ucrânia e Alemanha vão ser colocados no campo de batalha, e a própria Bélgica, por exemplo, que disponibilizou até 2029 cerca de 1 bilhão de euros. Ou seja, promessas de ajudas constantes dos europeus para a Ucrânia. Só que há um ponto importante a ser destacado. O Pete Hegseth, chefe do Pentágono, não participou dessa cúpula, o que mostra um distanciamento dos Estados Unidos em relação à OTAN, ou pelo menos essa, entre aspas, OTAN europeia, ou seja, os membros europeus. Claro que o Canadá também participou, o Mark Carney aí também participou dessa reunião.
Mas, assim, os Estados Unidos, efetivamente, que é o líder do grupo, criou o grupo em 1949, não participou. O que mostra, mais uma vez, que o interesse dos Estados Unidos está na defesa das suas próprias fronteiras, em aumentar sua influência na América Latina e principalmente na região do Ásia-Pacífico. Não sou eu que estou falando, é o Pete Hegseth, numa reunião que aconteceu da questão da segurança ali do continente asiático, da Ásia-Pacífico, do Índico-Pacífico, colocando que essa é a nova prioridade dos Estados Unidos nesse atual momento de governo. Professor, pelo que você está percebendo então, será que os Estados Unidos vão sancionar a Rússia? Porque houve, né, a gente teve aí palavras de senadores, deputados, que essa semana ia ser votado um projeto de lei que poderia sancionar a Rússia com um novo pacote de sanções, com sanções assim muito mais duras do que foram feitas até agora, incluindo sanções secundárias. Ou seja, países, não só a Rússia seria punida, mas países que negociam com os russos também seriam punidos. No caso, por exemplo, o Brasil, que é um dos grandes compradores de diesel e fertilizante da Rússia, poderia também ser punido. Os Estados Unidos falavam em até 500% de sobretaxas em países que negociassem com os russos. Então, na prática, o Brasil ia ter que escolher ou continuar comercializando com os russos e vai ser cobrado 500% para ter acesso ao mercado americano. E convenhamos, os Estados Unidos é muito mais importante para a gente, né? É hoje o nosso segundo maior parceiro comercial. Os Estados Unidos são os maiores investidores estrangeiros no Brasil. Hoje, a cada $4 que entram de investimentos no Brasil, um desses dólares, ou seja, 25%, é investimento dos Estados Unidos. Economicamente falando, não tem como. A gente depende muito do mercado americano. Ou seja, na prática, talvez inviabilizasse o comércio entre Brasil e Rússia. Trump pediu uma suspensão. Calma um pouco, Congresso. Eu vou negociar com o Trump, mas você fala 2 semanas, né? Mais 2 semanas, a gente já vê se vai dar certo e tal. Aparentemente, o Trump não está muito disposto a sancionar aí os russos. Enquanto isso, galera, tivemos também notícias importantes e polêmicas de um ataque biológico que os chineses fariam contra os Estados Unidos. Sim, galera, parece coisa de filme, de série, né? Até falei pra vocês, um The Last of Us aí nos Estados Unidos. Claro que é brincadeira, né? Mas a ideia seria um ataque com fungos mesmo. Segundo as informações do FBI, em julho do ano passado, julho de 2024, um chinês, que é um pesquisador, um cientista, a desculpa de vir visitar a sua namorada que morava nos Estados Unidos, entrou com um agente biológico. Um agente biológico, um fungo que tem a capacidade de causar a fusariose, que é uma doença fúngica que atinge plantações de trigo, grãos e seres humanos. Segundo os Estados Unidos, isso já é classificado na bibliografia do próprio Estados Unidos como um ataque biológico, como uma espécie de agroterror, porque, segundo os Estados Unidos, já foi responsável por perda de bilhões de dólares em plantações de trigo, cevada, enfim, né, outras plantas, arroz, por exemplo, e também, além de impactar do ponto de vista comercial e do ponto de vista de produção de alimentos, também pode pegar em seres humanos. Aparentemente, galera, não sou especialista em biologia, muito menos na biologia de fungos, né? Mas, pelo que eu li, assim, das declarações do FBI, em seres humanos não tem uma alta taxa de letalidade, mas pode causar diarreias, vômitos, dentre outros mal-estares aí. Ele teria entrado com esse agente biológico pretendendo espalhar pelos Estados Unidos. O próprio FBI colocou que esse caso, o diretor do FBI, esse caso é um lembrete de que a China está incansavelmente trabalhando para enviar agentes e pesquisadores para se infiltrar nas instituições dos Estados Unidos e, claro, atingir nossos alimentos, colocando vidas e a própria economia dos Estados Unidos em risco. Novamente, isso vem... Professor, foi feito isso em julho do ano passado. Os Estados Unidos alegam que eles demoraram tanto assim para divulgar essas informações porque estavam fazendo análise do material biológico. E aí, de fato, era uma arma biológica contra os Estados Unidos. Isso vem dentro de um contexto em que, na semana passada, o Marco Rubio, ele anunciou que estavam suspensas as autorizações para que estudantes chineses estudassem nos Estados Unidos, alegando que esses estudantes chineses, eles estavam se infiltrando nas pesquisas na Universidade Americana, roubando tecnologias
capturando dados e servindo como espiões do Partido Comunista Chinês. A China, claro, nega todas essas informações. Nesse caso, pelo menos enquanto eu gravo, tá, não se pronunciou sobre esse suposto ataque biológico que aconteceria contra os Estados Unidos, mas alega que, na verdade, os Estados Unidos, que sempre se propaga como defensor da liberdade de expressão, da livre circulação de pessoas, enfim, do liberalismo político e liberalismo econômico, mais uma vez está censurando ou bloqueando os chineses com base em ideologia e propaganda, alegando que não, a China não tem esses interesses, só tem interesses em manter pesquisadores, enfim, dentro do solo americano. Será, galera, que a China tinha a intenção de fazer esse agroterror contra os Estados Unidos, colocando um fungo nas plantações americanas, prejudicando a safra, prejudicando a economia, talvez até agravando a situação de fome da parcela mais pobre da população, já que menos alimentos não significa necessariamente falta de alimentos mais caros? Por enquanto, de novo, não trago a versão da China porque ela não se pronunciou, mas é uma informação no mínimo polêmica de um novo ataque, suposto novo ataque chinês, contra o Estado americano. Além disso, galera, tivemos também o Irã, que está, como eu falei para vocês, né, o Trump, nessa ligação que ele fez com o Putin, ele não falou sobre a Rússia também só, ele também falou sobre o Irã e garantiu, galera, que também discutimos o acordo com o Irã, só que o tempo está acabando para a decisão do Irã sobre as armas nucleares. Nós concordamos, eu e Putin, que o Irã não pode ter acesso a essas armas. O Putin sugeriu que ele pode participar das novas negociações com o Irã, só que, na minha opinião, o Irã tem sido lento e eles devem ser rápidos, porque possíveis sanções respostas podem ser aplicadas contra os iranianos. Aparentemente, no final de semana, Oman, que é o intermediador da tentativa de acordo entre Irã e Estados Unidos, apresentou uma proposta em que o Irã deveria abrir mão completamente do seu programa nuclear. O Irã até fala que ele aceita que a Agência Internacional de Energia Atômica faça vistorias, que ele abandone, por exemplo, o urânio enriquecido acima de 60%, que aí já está um passinho de virar, né, uma finalidade de enriquecimento não pacífica e sim bélica para armas nucleares. E hoje, segundo o relatório da Agência Internacional de Energia Atômica, que o Irã fala que é mentira, que é pura propaganda, o Irã já teria a capacidade de urânio enriquecido acima de 60%, que não é mais para fins pacíficos, usar para a finalidade de produzir armas nucleares. Já teria a capacidade de produzir 10 armamentos, equipamentos nucleares. Claro que ter urânio enriquecido não significa já ter armas nucleares. Tem um grande salto tecnológico, com testes, mísseis, enfim, que deve ser feito nesse meio de caminho. Os Estados Unidos alegam que o Irã tem que abandonar todo o seu programa nuclear. O Irã fala que não, que ele vai manter o programa nuclear, porque isso é importante para a população iraniana, que hoje ele já consegue controlar todo o ciclo de produção do combustível nuclear, desde ali da extração do urânio até o enriquecimento, enfim, da utilização, e que isso é uma atentada à soberania iraniana. Inclusive o próprio Ayatollah Khamenei, ele alegou, né? Olha, hoje os Estados Unidos não vão conseguir enfraquecer o nosso programa nuclear. Aliás, garantindo, Estados Unidos, quem são vocês para dizer se nós devemos ou não ter um programa nuclear? A questão é que depois que o relatório da AIEA foi apresentado, a pressão contra o Irã não está somente dos Estados Unidos, mas do Reino Unido, da França, da Alemanha e até mesmo de Israel, que anunciou. Armamento nuclear acima de 60% de enriquecimento não é para fins pacíficos. Se um acordo entre Estados Unidos e Irã não foi feito num futuro próximo aí, com certeza algum tipo de ataque contra as centrífugas nucleares e contra o programa nuclear uraniano pode acontecer. E para finalizar, pessoal, tivemos também uma notícia polêmica que foi dada pelo primeiro-ministro Dorin Recep da Moldávia. A Moldávia, lembrando que é um país que também está próximo ali da Rússia e tem o território separatista da Transnistria, uma região que nunca aceitou o fim da União Soviética e alega que ainda pertence àquele país, tendo uma proximidade muito grande com o governo russo. É um território, inclusive, que hoje conta com a presença de pelo menos ali 1.500 militares. Segundo o primeiro-ministro, vai lembrar, galera, que, de novo, né, estamos próximos de um processo eleitoral que vai acontecer ali em setembro. Você acusar uma potência estrangeira faz sentido para vote em mim, que eu vou defender da Rússia. Também não estou alegando que é isso, hein? Não põe minha mão no fogo por ninguém, né? Pelo público, ninguém, né? Claro, tá? Mas talvez faça parte de uma propaganda eleitoral, já que teremos eleições esse ano. Ele alegou, galera, que a Rússia planeja colocar mais de 10 mil soldados na Transnistria e, além de tudo, está gastando muito dinheiro para colocar um governo pró-Kremlin na Moldávia.
Segundo ele, hoje a Rússia já gastou o equivalente a 1% do PIB da própria Moldávia com propaganda, suborno de eleitores e transferências ilícitas. Colocando, olha, imaginem só a pressão que 10 mil soldados russos exerceriam no flanco sudoeste da Ucrânia. Mas também, claro, é perto da Romênia, que é um membro da OTAN. Basicamente, a gente sabe, cara, que dentre os pedidos do Putin para não inserção de novos países da OTAN, não é só a Ucrânia, é a Ucrânia, a Geórgia e a Moldávia. A Moldávia tem interesse de se aproximar da OTAN, da União Europeia, e claro que interessaria muito para os russos a não inserção desse país, da Moldávia, num bloco mais ocidental da força, né? Mas será que eles estão dispostos a invadir a Moldávia por isso? Ou mandar mais militares para a Moldávia por isso? Segundo o primeiro-ministro da Moldávia, que pode estar utilizando isso, claro, para fins políticos eleitorais, sim. Você acredita, cara, no interesse? Lembrando que Alexander Dugin, o grande ideólogo, eu diria que nem ideólogo, porque ele é um pouco mais radical até que o Putin, ele fala, galera, que o grande sonho seria a formação da New Russia, ou seja, conectar todo o território da Rússia, passando pelas regiões ocupadas da Ucrânia, Kherson, Zaporizhia, Lugansk, Donetsk e Crimeia, até o porto de Odessa e conectando com a Transnistria, ali na Moldávia. Será que esse é o objetivo dos russos? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.